Saiu agora há pouquinho a pesquisa TV Globo e IPEC para a presidência da República. O cenário com os 4 principais candidatos está assim. Lula do PT lidera com 44%, Bolsonaro do PL vem em seguida com 31%, Ciro Gomes do PDT tem 8%, Simone Tebet do MDB aparece com 4%. Brancos e nulos são 6%, não sabem ou não responderam 5%. Agora a gente também olha para o segundo turno, porque foi divulgado o cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula tem 52%, Bolsonaro 36%. Brancos e nulos somam 9%, não sabem 3%. A pesquisa, claro, foi registrada na Justiça Eleitoral. O IPEC ouviu 2.512 pessoas entre ontem e sexta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Conversar mais uma vez com a Thaís e o Caio Junqueira. Então vamos lá, Thaís. Aqui lendo os números, meio que se repete algo que a gente comentou bastante quando saiu o Datafolha. Sim, está claro ali que nesse momento, há 26 dias do dia 2 de outubro, tudo indica que haverá sim segundo turno. Quero te ouvir a sua leitura para os números gerais, mas essa é uma percepção que eu captei daqui, só lendo, obviamente. Mas interessa é você contando. Diga, minha querida. Mona, é interessante a gente fazer... É óbvio que não dá para comparar pesquisas, né? Elas usam metodologias diferentes. Mas eu vou citar aqui em relação ao Datafolha, por exemplo. A gente não vê o crescimento tão substancial de Simone Tebet e de Ciro Gomes nessa pesquisa IPEC. Eu estou vendo com você agora. Os dois pontuaram 1 ponto para cima, dentro da margem de erro. Então, embora a gente veja esse cenário difícil de uma solução para a eleição no primeiro turno, a gente vê que no IPEC, Ciro e Simone Tebet, que havia tido um bom desempenho no Datafolha, permanece estável, dentro da margem de erro. Mas aí eu quero pedir permissão para destacar 2 pontos que chamam a atenção na pesquisa nos dados que a gente já viu até agora, que são nos setores, nos eleitores, em que o presidente Jair Bolsonaro pontua, cresce além da margem de erro. O que o IPEC destaca? Que o presidente Jair Bolsonaro cresce entre aqueles que têm renda de 2 a 5 salários mínimos. Ele pontua 40%, na pesquisa anterior eram 37%, e entre os que vivem na região sul, vai para 39%, e na pesquisa anterior eram 34%. Então, a gente vê que nessa segmentação, o presidente Jair Bolsonaro vai além da margem de erro, mas não o suficiente para mudar o cenário geral, o cenário estável que continua linhazinhas retas. Excelente! Que bom que eu tenho esse time aqui ao meu lado e quem chega também no nosso mosaico da informação, adoro falar isso, é o Felipe Moura. Oi, Felipe, boa noite, muito bem-vindo também. Mas vou seguir a ordem aqui do quadradinho, tá, Felipe? Te ouço já já. Caio, enquanto a Carla, nossa diretora de TV, estava montando aqui o quadro, eu vi o Caio ali, tac, 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 tac. A pergunta é óbvia, o Caio conseguiu falar com as campanhas, não sei se deu tempo, mas eu tenho que perguntar. Se não, tudo bem, você volta daqui a pouco. Sua análise, Caio? Eu digitei a pergunta, mas a resposta não chegou ainda, Mona Lisa, mas daqui a pouco chega. Mas de repente tem alguém ali com o celular na mão, assistindo a gente, por que não? Diga, Caio. Mona Lisa, estabilidade total, né? A gente até estava falando aqui num dos grupos aqui da firma, né, que antigamente você tinha pesquisa, dava um frio na barriga, uma expectativa, né, esperavam ali as pesquisas. E hoje em dia você tem pesquisa quase todo dia e as pesquisas elas já vêm, especificamente nessa eleição também, isso contribui, esse contexto político-eleitoral, uma estabilidade. Todas as pesquisas vêm, a linha, se a gente pegar, claro, o presidente Jair Bolsonaro, de 2, 3, 4 meses para cá, ele vem numa crescente, mas não a ponto de ameaçar essa liderança do ex-presidente Lula. Isso significa que vai ser assim até o final? Não significa que vai ser assim até o final. Significa que eles têm o voto muito bem consolidado, que a maioria dos eleitores de um e de outro
optam por eles e não pretendem deixar de votar neles. Essa taxa ali de fidelidade do voto beira ali mais ou menos 75%, 78% dos eleitores. E o crescimento da terceira via, muito em decorrência, desde aquele debate da TV Bandeirantes, né? A Simone Tebet se expôs bastante, Ciro Gomes, foi considerado que eles foram bem, o público olhou mais para eles, só reforça uma tendência de segundo turno, porque o crescimento da terceira via não chega a ameaçar os dois líderes que estão muito bem consolidados. Então, essa é a minha leitura. Você tem um sensível crescimento de terceira via, mas não a ponto de ameaçar a liderança dos dois e cada vez mais uma eleição que pisca muito para ser decidida no final de outubro só, Mona Lisa. Devemos ter mais 2 meses aqui de cobertura intensa sobre eleições.